Olá, tudo bem? Como é que estão por aí? Vamos ler o segundo capítulo do livro Efeito Lua de Mel, do do Dr. PhD Bruce Lipton. Esse capítulo são das vibrações energéticas. Eu acho que tem tudo a ver com a gente que fala de radiestesia radiônica e vida. Então vamos lá. Lembrando sempre que o link para você adquirir o livro para a gente ler juntos está aqui abaixo na descrição. E no final da leitura do capítulo eu vou deixar aqui acima, eu acho que é aqui, o link com a playlist para você acompanhar todos os capítulos anteriores e futuros, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 2, Boas Vibrações, livro Efeito Lua de Mel. Acredito que a natureza tem em si um sutil magnetismo e que quando nos rendemos a ele, somos direcionados para o caminho certo. Essa é uma frase de Henry David. Vamos lá. Lá estava eu tranquilamente no paraíso, longe das batalhas legais e financeiras que tinham arruinado minha vida, quando cometi um erro que nem o mais simples dos mamíferos cometeria. Uma gazela se descuida na presença de um leão? Vai calmamente até ele perguntar: quer ser meu amigo? É claro que não, né? Assim que sente a presença de um leão, a gazela dispara a fabulosos 80 km por hora para evitar se tornar um jantar. Mas quando um predador humano capaz de provocar arrepio se colocou a 2 portas de distância, o que eu fiz? Entendi o aviso claro daquele rosto enverdeado vindo em minha direção? Prestei atenção ao alerta do meu coração que disparou imediatamente, indicando que eu estava em perigo? Interpretei as imagens demoníacas que me vieram à mente como um sinal para ficar longe? Não, muito pelo contrário. Fiz grande esforço e ignorei a aversão que ele me causou. Afinal, me encontrava em pleno processo de transformação, passando de professor agnóstico a um cientista espiritualizado. Minha mente estava focada em pensamentos positivos, o que me excluía a possibilidade de reconhecer predadores humanos. E meu coração estava concentrado em sentimento de perdão. Além da aparência de demônio, ele lembrava muito alguém que havia me levado a uma batalha judicial. Alguém que eu achava que podia esquecer usando todo o poder do perdão. Só que eu ainda não tinha esse perdão. Lutei então contra a repulsa que me corroía as entranhas, iniciei uma conversa com ele e até consegui ser civilizado. Minha mente tentava racionalizar o mal-estar que eu sentia toda vez que o encontrava, transformando-o em uma espécie de penitência da nova era. Um ano depois de eu conhecer meu vizinho predador, um caminhão parou em minha porta para pegar todos os meus pertences e fazer minha mudança de Barbados para Granada. Quando a escola de medicina em que eu lecionava enfim autorizou minha transferência, minha paciência pareceu ter sido recompensada de 2 formas. A primeira e principal foi a alegria de nunca mais ter que ver aquele sujeito que me causava asco. E a segunda foi achar que tinha me enganado a seu respeito, pois ele até se ofereceu e veio ajudar a empacotar e carregar toda a minha mudança, exceto uma pequena mala que eu tinha separado para uma rápida viagem de volta aos Estados Unidos. Fez questão de levar até mesmo o meu caro e precioso equipamento fotográfico para o caminhão. Não é um sujeito assim tão mau, minha mente insistia em dizer, mas meu coração disparado me dizia para sair dali o mais rápido possível. Minha ficha só caiu de verdade quando eu já estava no Caribe e descobri, depois de vários dias ligando como um louco para a empresa de mudança, que minhas coisas jamais iriam chegar. Nossa! Ai, gente. Meu vizinho predador foi à empresa no mesmo dia em que saí de Barbados, cancelou o envio da mudança, conseguiu o reembolso do valor que eu tinha pago e desapareceu,
levando consigo tudo o que eu tinha. O que parecia ser uma lição de perdão e pensamento positivo acabou sendo uma lição de como lidar com o fato de ter perdido todos os meus pertences. Novamente. Aquela era a 4ª vez e última, espero, em que perdi tudo. Sim, minha vida sempre foi agitada. O ponto mais importante desse capítulo é que perder tudo que eu tinha foi uma dolorosa lição sobre a importância de prestar atenção às boas e às más vibrações. Todos os organismos desse planeta usam vibrações ou energia como meios de comunicação. Eu aprendi a duras penas que ignorar esse tipo de comunicação é o erro mais grave que se pode cometer, mas que nós humanos cometemos o tempo todo. Eu falo. Acreditamos que nada esteja acontecendo, mesmo quando no fundo sabemos que estamos sendo enganados. Suprimos nossos sentimentos quando nossa mente racional se concentra apenas nas palavras, especialmente naquelas ditas por trapaceiros, ou pelas pessoas por quem nos apaixonamos. O problema das palavras, por mais que eu goste delas, é que podem ocultar as formas de comunicação energética, bem mais confiáveis. Certa noite, enquanto assistia um filme e já estava quase caindo de sono, ouvi ali uma frase que me deixou tão feliz que passei horas acordado. Assim: a linguagem foi criada para esconder os sentimentos. Meu vizinho predador jamais disse algo que tenha me feito pensar que ele era um grande ator, falso ou mentiroso. E nada do que eu disse o alertou para o fato de eu estar caindo na conversa dele. Por mais que eu dissesse para mim mesmo que meu medo era bobagem, algo no fundo me dizia para evitá-lo, pois no meu íntimo eu conseguia sentir a energia e as más vibrações dele. Para criar o efeito lua de mel em sua vida, você precisa aprender a aproveitar seu maravilhoso dom inato, a habilidade de identificar as boas e as más vibrações. E para isso, provavelmente terá que superar a programação que recebeu durante a infância e juventude. Ou pode usar esse carinha aqui, ó. Depois a gente conversa sobre isso. Vamos voltar. E para isso, provavelmente terá que superar a programação que recebeu durante a infância e juventude, embora essa não seja a única programação a ser trabalhada. Explicarei isso com mais detalhes no capítulo 4. Muitos de nós aprendemos desde cedo a ignorar as mensagens que recebemos energeticamente. Não ouça seus sentimentos, ouça as palavras. Por isso deixamos de lado tudo aquilo que percebemos instintiva e energeticamente. Ignoramos avisos do tipo: ele está mentindo quando diz que me ama. Sentimos culpa, como senti ao perceber que não gostava de meu vizinho. E por isso racionalizamos tudo. Dizemos a nós mesmos: eu devo estar errado, pois ele está me dizendo muitas coisas certas. Afinal, eu o amo como ser humano e o amor supera tudo. E da mesma forma, ignoramos as boas vibrações. Ela é fantástica, mas não daria certo porque não é meu tipo. E caso interpretar mensagens energéticas pareça bobagem de nova era para você, eu posso afirmar que é justamente o contrário. Trata-se, na verdade, de recentes descobertas da física quântica. E sim, chegamos ao foco principal deste capítulo. Antigamente, tudo que eu ouvia sobre energias parecia uma grande crendice. Como a maioria dos biólogos da minha geração, aceitei os princípios da física newtoniana, que mensurava e descrevia de maneira brilhante o modo como o universo material funcionava. Quando Newton mostrou que era capaz de prever os movimentos do sistema solar utilizando apenas dados físicos, deixando Deus fora da equação, estabeleceu-se uma divisão entre ciência e religião. Na época em que eu estudei, essa separação havia se tornado imensa. Até pouco tempo atrás, os cientistas se concentravam em estudar o aspecto físico,
deixando-o invisível para os seguidores das religiões. Algo que definitivamente eu não era. Observando agora, vejo que nós, cientistas, fomos extremamente ingênuos ao crer que a mecânica do universo pode ser explicada somente pela física newtoniana, tradicional e hiperracional. Mesmo sendo precisos para o mundo material, os princípios newtonianos não bastam para explicar um mundo cheio de vibrações boas e ruins, curas milagrosas, comunicação telepática e até mesmo o efeito lua de mel. Assim como os demais biólogos, demorei a me adaptar ao mundo pós-newtoniano. Quando finalmente passei a estudar a física quântica, percebi que Max Planck, Werner Heisenberg, meu herói de infância, e Albert Einstein, meu herói de infância, e outros pioneiros haviam nos presenteado com uma nova física que nos permite compreender forças que não vemos, mas que são as verdadeiras bases da vida. O que a física quântica nos ensina é que tudo que achávamos ser físico, na realidade não é. Simples. Tudo nesse universo é constituído de energia não material e tudo irradia energia. Já era sabido pela ciência que todo átomo e toda molécula irradiam e absorvem luz, a energia. Como todos os organismos são compostos de átomos e moléculas, você, eu, todos os organismos vivos irradiamos energias, vibrações. Isso inclui meu vizinho, predador, que irradiava o tipo de energia que eu devia ter percebido que era nociva. Você pode até argumentar usando um exemplo. O fato de você conseguir subir em um palco e dar palestras sob o efeito lua de mel sem afundar, atravessando o chão, não é prova que você é um ser físico e que o palco é um objeto feito de substância material, por isso você não vai atravessá-lo? Não e não. Quando estou no palco, estou sobre um conjunto de vórtices de energia. Agora tá começando a ficar bom, né? Por isso eu não o atravesso. Já caí de um palco, mas isso é outra história. E quando você olha para mim, o fato de ver um ser humano é mera ilusão. Eu não tenho uma estrutura física. O que você vê é um grupo de fótons de luz se projetando para fora de mim. Demais, né? A menos que você seja versado em física quântica, tenho certeza de que não o convenci de abdicar da crença de que vivemos em um mundo material. Eu posso lhe garantir que os princípios da física quântica são ao mesmo tempo estranhos e maravilhosos. Eu vou tentar descrever então, da melhor forma possível, que o mundo que conhecemos como material é, na verdade, um mundo energético. A física newtoniana pregava que o átomo era a menor partícula do universo. O termo átomo vem do grego indivisível. No entanto, no ano de 1895 marcou o início de uma renascença na física que mudaria para sempre a nossa compreensão do mundo. Os físicos começaram a descobrir que os átomos são compostos de partículas ainda menores. Descobriram primeiro os elétrons e, em seguida, os prótons e os nêutrons. E mais adiante descobriram que essas partículas subatômicas básicas faziam parte de um grupo de itens de tamanho ainda menor e de comportamento estranho, os bósons, os férmions e os quarks. A descoberta dessas partículas subatômicas ainda menores abriu a visão deles para o reino quântico, cujas estranhas características derrubavam de maneira desconcertante os princípios da física newtoniana clássica. O fato mais estranho da física quântica é que tais partículas subatômicas não são compostas de matéria.
Na verdade, elas sequer são partículas físicas. Adoro a imagem a seguir de um átomo newtoniano comparado a um átomo quântico. Vou mostrar para vocês. Aqui. Opa. Um átomo newtoniano e um átomo quântico. Legal, né? O átomo newtoniano, à esquerda, aquele que eu mostrei, pode ser facilmente mostrado de maneira concreta, utilizando-se uma estrutura com bolinhas de gude, bolas maiores, enfim. É um modelo semelhante ao do sistema solar que se vê nos livros da escola. Já a ilustração do átomo quântico parece ser um erro de impressão. É um nada, entre aspas. Isso ocorre porque os físicos quânticos descobriram que não existe substância física dentro dos átomos. As subunidades que os compõem são feitas de poderosos vórtices de energia invisível, algo como nanotornados, matéria não tangível. Pode-se concluir, portanto, que a matéria é uma estranha forma de energia e que não é física. Para aqueles, inclusive os cientistas, acostumados a ver esse mundo como algo material, é um conceito difícil de conceber. A melhor forma de imaginar a energia de um átomo é pensar em um tornado vindo em sua direção na velocidade de um Porsche em uma pista de alta velocidade. Você só consegue ver o tornado como uma estrutura física na ilustração a seguir por causa da poeira e dos objetos que giram ao seu redor. Ele está mostrando aqui. Tá vendo? Agora essa segunda imagem aqui. Se você filtrar todas as poeiras e detritos, se você tirar toda a poeira e detritos aqui, você não vai ver nada do tornado. Ele não apresenta estrutura física. Ou seja, é apenas um campo de força de energia invisível. Vamos continuar com a viagem imaginária a mais ou menos 160 km por hora. Se alguém tenta atravessar o campo de energia do tornado, sente imediatamente sua força e de uma forma desastrosa, pois atravessar um tornado é como bater de frente em um muro. A energia que emana dele resiste a forças opostas. O Porsche de toda velocidade, né? O Porsche a toda velocidade. Da mesma forma que a matéria física, ou seja, o muro, na verdade, a força gerada por nanotornados atômicos é bem maior do que a de um furacão como o Katrina. Legal, né? Tá vendo? É devido a essa força que eu não atravesso o chão de um palco. Nanotornados atômicos é bem maior que a força gerada por um nanotornado atômico, que é o que estava falando aqui, que é o átomo quântico. Gente, é muita coisa, né? É maior que a de um furacão como a do Katrina, que derrubou tudo, né? E é devido a essa força que eu não atravesso o chão de um palco. Quando estou de pé sobre ele, estou sobre o vórtice de trilhões de nanotornados atômicos. Muito bom. Continuemos então com o raciocínio sobre os átomos. Átomos são feitos de vórtices de energia. Isso nos leva à conclusão de que as moléculas feitas de átomos também são vórtices de energia. Portanto, as células que são compostas de moléculas são vórtices de energia. E os seres humanos, também compostos de trilhões de células, são vórtices de energia. Parecemos ser físicos, matéria sólida, mas isso é uma ilusão, um truque de luz. Somos todos pura energia. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida pessoal, hein? Nada. Levando-se em conta os cursos de física convencional, segundo os quais os princípios da mecânica quântica se aplicam apenas ao nível subatômico. Mas
Que é um grande erro, né, gente? Vamos lá. Mas alguns físicos, assim como eu, argumentam que os princípios da mecânica quântica têm profundas implicações em nossa vida. A partir do momento em que aceitamos que somos basicamente compostos de energia, inexoravelmente conectados a esse vasto e dinâmico campo energético do qual fazemos parte, não podemos mais nos enxergar como pobres, impotentes e isolados indivíduos que parecem ter sido sorteados na loteria evolucionária darwiniana. Como os místicos que vieram ao longo de toda a história sempre afirmaram, tudo no universo está conectado. Uma frase agora. O momento de iluminação para uma gota no oceano é aquele em que ela percebe que é a água, disse o monge budista vietnamita Thich Nhat Hanh. O momento de iluminação para uma gota no oceano é aquele em que ela percebe que é água. Que lindo! Para ilustrar a mecânica do campo da energia invisível do qual fazemos parte e o modo como essa mecânica influencia nossas vidas, gosto de usar exemplos comuns do mundo visível. Que bom pra gente, né? Quando se jogam duas pedras no lago, elas geram ondulações na superfície, pequenas ondas em miniatura. Essas ondulações não são a energia criada pelas pedras. Elas são um complemento físico da forma da energia invisível. As ondulações são criadas pela força da energia em movimento, como a analogia do Porsche do tornado, que muda a forma da água conforme se movimenta sobre a superfície do lago. Muito bem. Vejamos agora as duas experiências hipotéticas que demonstram com clareza como a energia interage. Primeiro, jogamos ao mesmo tempo e da mesma altura duas pedras do mesmo tamanho no lago. Para essa experiência, o foco é o ponto para o qual as ondulações geradas por cada pedra convergem. Em determinado ponto dessa convergência, pode-se observar que a força das ondas da energia emaranhada é amplificada, pois a altura de duas ondas combinadas é maior que as alturas das ondas individuais que elas geraram. Tá mostrando aqui. Peraí, já mostro para vocês. A força adicionada da onda produz pelas duas energias emaranhadas é um fenômeno chamado interferência construtiva, porque amplifica o tamanho da onda, o que é ilustrado a seguir. Aqui está mostrando, ó. Como se fosse, aqui, atirou a primeira pedra, atirou duas pedras no lago, né? A pedra 1 e a pedra 2. Aí, ao invés de terem duas ondas separadas entre a 1 e a 2, o ponto de interferência, como é que ele chama aqui? Convergência, interferência construtiva. Essa interferência entre os dois se torna uma interferência construtiva, aumentando a sua onda. Olha só. Entendeu? Amplificando o tamanho da onda. E aí, essa é a primeira experiência. A segunda experiência, jogamos uma pedra logo em seguida da outra. Tentar entender aqui, né? Para a segunda experiência, jogamos uma pedra logo em seguida da outra, com o mínimo espaço de tempo. Dessa vez, não se observa a amplificação. Desta vez, não se observa a amplificação da energia no ponto em que se observou a primeira experiência, porque as ondas de energia não estão em sincronia. Não são harmônicas, enquanto uma onda sobe, a outra desce. Essas ondas de energia em desacordo se cancelam mutuamente. Em vez de duplicar, a energia é dissipada, e como se pode ver no gráfico a seguir, a água é calma e não a onda se elevando no ponto de convergência. O fenômeno de cancelamento da energia é chamado interferência destrutiva, porque diminui o tamanho da onda.
Aqui. Olha, minha unha tá horrível. Aqui, jogou uma pedra na onda, aqui. Aí logo em seguida já jogou a segunda. Tá vendo? Uma cancela a outra aqui. Tanto jogou uma, outra, cancelou. E aqui também. Cancela. Tá vendo? É interferência destrutiva. Enquanto aqui ampliou a onda, você dando um tempo para um e para outra, aqui a onda ela se anulou. Aqui ampliou e aqui se anulou. Tá vendo? Se você não deu tempo dela crescer, dela seguir, você jogou uma pedra atrás da outra, você não deu tempo certo para ela. Mas eu não sei se é questão de tempo. Peraí. Não são harmônicas, porque uma sobe enquanto a outra desce. Então, quando uma tá indo, aí joga a outra, aí elas vão se anulando. Ah, entendi. Entendeu? Espero que sim. Não é preciso ser especialista em relacionamento ou físico quântico para entender onde quero chegar. Dada a natureza da física quântica, a definição de amor ou de felizes para sempre é a interferência construtiva, onde dois seres se amplificam, né? É a interferência construtiva, né? Também conhecida como boas vibrações. Boas vibrações são a forma que a natureza tende a dizer que estamos no lugar certo ou com a pessoa certa. O simples fato de estarmos com um parceiro que esteja em harmonia conosco eleva nossa energia. Juntos criamos ondas de alta energia. Por outro lado, a interferência destrutiva, também conhecida como más vibrações, é a forma que a natureza tem de se alertar para ameaças em potencial. Más vibrações em um relacionamento podem ser indicação de nosso sistema nervoso avisando que estamos nos relacionando com a pessoa errada. Um relacionamento energeticamente desarmonioso geralmente envolve discussões e recriminações. O simples fato de estarmos próximos da pessoa nos deprime. Aquele aperto no coração, na boca do estômago, é isso. Então, quando nos emaranhamos, terminologia da física quântica, com a energia de alguém, queremos que a energia resultante seja construtiva, de boas vibrações, e não destrutiva, de más vibrações, né? Queremos que a interação aumente nossa energia, não que nos esgote. Agora que você compreende a ciência implícita em um fenômeno que muito provavelmente já observou, algumas pessoas o energizam e outras o exauram. Espero que comece a se cercar de pessoas que elevam sua energia. Da mesma maneira, os chineses descobriram, bem antes dos físicos quânticos, a influência da natureza não material do universo e que podemos nos cercar de objetos físicos, entre aspas, que melhoram nossa energia. Os objetos vibram da mesma maneira que nós. O Feng Shui, que teve origem na astronomia chinesa, nos ensina a organizar os objetos ao redor conforme nossa energia, elevando nosso nível de Qi, ou seja, a nossa energia, né? Para a mente ocidental, isso pode parecer um tanto estranho, mas todos nós já sentimos isso, mesmo sem nos dar conta. Imagine-se em uma loja de departamentos durante uma promoção. Você encontra 5 pares de sapato que lhe agradam. Todos têm o mesmo preço e são da mesma marca, mas são de estilos diferentes. Como você escolhe aquele que vai levar? Como se toma a decisão? A resposta é que você vai comprar os sapatos que o fizerem sentir melhor. Eles elevam sua energia mais que os outros. Você irá levar para casa os sapatos que adora, não aqueles que gostou simplesmente. Outro exemplo, quando você visita a casa de alguém e pensa, nossa, que linda, transmite tanta paz, adorei essa casa. É uma casa que ressoa bem com a energia dos seus moradores e sua energia também. Mas pode acontecer de você visitar uma casa e pensar, que papel de parede horroroso, meu Deus, como alguém pode ter um quarto desses? Um quadro desses na parede?
É uma casa que não combina com a sua energia e provavelmente seus moradores também não. Se pensar em ir para casa ler um livro, aposto que irá se acomodar naquela poltrona especial que você considera mais confortável, mesmo que haja outras idênticas na casa. Não é a poltrona, e sim a localização dela no campo de energia ao redor que o faz se sentir bem. Se seguirmos a analogia das ondulações da água, a poltrona predileta está localizada no ponto de convergência das ondas, onde elas criam o ponto mais forte, de onde elas criam o ponto mais forte de interferência construtiva. Mais um exemplo. Você já enlouqueceu seu parceiro ao mudar todos os móveis da casa? Já. Ou, de repente, achar que tem que trocá-los por novos? Aquela necessidade de mudar de lugar, de trocar os móveis, surge porque você se modificou e a energia da mobília não se harmoniza mais com seu novo campo energético. E talvez você tenha se modificado tanto que precise de fato mudar a casa e ir para longe de seu companheiro, porque a casa e ele não estabeleceram mais padrões de interferência construtiva em sua vida. O mais importante é não deixar sua mente racional ignorar o que sua voz interior lhe diz, tá? Seja para mudar a disposição dos móveis, livrar-se daquele quadro na parede que incomoda, trazer alguém novo para sua vida, ou, no meu caso, me afastar do vizinho que me causava arrepios. Ao prestar atenção às boas e más vibrações, você melhora sua energia. E ao melhorar sua energia, você melhora a sua vida. Mas ao contrário, ignorar a importância de identificar as boas ou más vibrações pode acabar caindo com uma cova de leões. Pode acabar caindo em uma cova de leões, ou pior ainda, ficar preso nela e viver mal o resto da vida. Mas para nós humanos ainda há tempo. Mentira. Mas para nós humanos ainda mais. Com o nosso cérebro mais desenvolvido, podemos fazer mais que ler ou interpretar vibrações. Podemos criar boas ou más vibrações ao emitir pensamentos. Para a maioria das pessoas, esse pode ser um conceito mais difícil de aceitar do que a conexão espiritual. Feng Shui ou interferência construtiva negativa. Isso ocorre porque nos acostumamos com a noção de que nossos pensamentos residem na cabeça, em especial naquelas noites em que as preocupações nos tiram o sono. A verdade é que o nosso cérebro tanto envia mensagens para o ambiente quanto reage aos sinais que o ambiente emite. A medicina moderna estuda essa troca de sinais para efeito de diagnóstico e tratamento. Você com certeza conhece a eletroencefalografia, a EEG, né? Na qual sensores com fios são colocados sobre o couro cabeludo para ler a atividade elétrica do cérebro. A magnetoencefalografia faz a mesma coisa. A única diferença é que o equipamento usado para ler a atividade eletromagnética do cérebro nem sequer toca o corpo do paciente. Essa tecnologia não invasiva, usada para pesquisa cognitiva e também para propósitos de diagnóstico, como localizar tumores antes da cirurgia, funciona porque o cérebro gera campos de energia fora do crânio. Ai, que demais. Outra tecnologia médica não invasiva, a estimulação magnética transcraniana, a EMT, gera um campo magnético fora da cabeça para induzir atividade elétrica nas partes específicas do cérebro que se deseja avaliar. Em um estudo de 2003, pesquisadores australianos descobriram que, ao utilizar a EMT para estimular a atividade neural da área ativa do cérebro de pessoas autistas com alto nível de inteligência, conseguiam aumentar sua capacidade de desenhar em alguns deles. Olha que legal! Em 2000, pesquisadores da Universidade de Yale descobriram que a EMT
reduz alucinações auditivas em esquizofrênicos. Muito bem. O uso mais comum da EMT é para tratar casos de depressão resistente a outras terapias. Mais de 30 estudos publicados mostram que a EMT pode ajudar no tratamento de casos mais resistentes de depressão, o que levou o Food and Drug a aprovar a FDA, a aprovar o primeiro dispositivo de EMT para tratamento de depressão em 2008. Em 2012, um estudo publicado em Depressão e Ansiedade da Wiley Online Library nos Estados Unidos confirmou a eficácia da EMT no tratamento clínico de transtorno depressivo maior, TDM. O relatório, que contém dados coletados de 42 clínicas que usam EMT nos Estados Unidos, se tratam de 307 pacientes com TDM, indica uma taxa positiva de 58% entre os pacientes e uma taxa de remissão de 37%. Temos que liberar isso aqui para o mundo todo, gente. Já liberou? Não chegamos, né? Estamos em 2018. Fica claro, com essa tecnologia, eletroencefalografia, magnetoencefalografia e EMT, que o cérebro gera e reage a campos de energia que podem influenciar o comportamento das células e a expressão dos genes, alterando nossa percepção, humor e comportamento. E também o campo da mente responsável pela liberação e disseminação de neuropeptídeos e outros neurotransmissores que controlam a atividade celular e genética. A influência do campo mental fica ainda mais evidente com o efeito placebo, em que a cura é obtida pela crença mental de que a droga ou o procedimento médico é eficaz, embora a drágia seja apenas de açúcar ou o procedimento em si não tenha qualquer valor científico. Para entender melhor o potencial do poder de nossos pensamentos e crenças, vejamos outro exemplo de mecânica quântica, a não localidade, a qual Einstein muito apropriadamente chamava de ação fantasmagórica à distância. O que ocorre é que quando uma partícula quântica interage ou em linhagem quântica se emaranha ou se entrelaça com outra partícula, independentemente dela estar próxima ou a quilômetros de distância, que seria o processo não local, seus estados mecânicos se conectam. Se, por exemplo, uma partícula rotacional em forma de tornado gira em sentido horário, seu parceiro análogo irá girar na direção oposta, ou seja, em sentido anti-horário. Partículas quânticas também possuem uma polaridade direcional, que pode apontar para cima e para baixo. Não importa a distância que os separe. Quando a polaridade ou a rotação de uma delas se modifica, da outra também irá mudar de modo simultâneo, mesmo que uma esteja em Paris e a outra em Beijing. Físicos e pesquisadores criaram diversas explicações para ajudar cientistas e o público leigo a entender a questão da não localidade, um conceito realmente estranho quando se pensa em termos de mundo material. O físico Duan, da Universidade de Michigan, criou uma espécie de cassino quântico com duas roletas entrelaçadas. Se a bola de uma delas cai em um buraco preto, a bola da outra irá cair em um buraco vermelho. Enquanto os físicos estabeleceram que as partículas quânticas influenciam umas às outras não localmente e criaram conceitos para explicar o fenômeno, pesquisadores da área de parapsicologia começaram a pesquisar se as mentes humanas, assim como as partículas quânticas, também se emaranhavam de maneira não local. E sim, elas se conectam.
O mais engraçado é que o fenômeno é bem conhecido entre físicos praticantes da cura energética, pais e até casais que conseguem sentir com precisão quando algo de errado acontece com seus filhos ou parceiros, mesmo que estejam em outra cidade ou país. O físico Amit Goswami afirma que sua pesquisa na Universidade do México o levou à inevitável conclusão de que as mentes humanas se conectam à distância. Ele diz, a não localidade quântica também ocorre entre cérebros. Ó, que máximo, né? Em uma das experiências feitas na Universidade do México, 2 pessoas praticaram meditação uma ao lado da outra dentro de uma câmara Faraday, eletronicamente blindada durante 20 minutos, com a intenção de atingir um estado meditativo compartilhado. Depois, os meditantes foram colocados em 2 câmaras separadas, primeiro a 3 metros de distância, uma da outra, e depois 14,5 metros, e conectados a máquinas de EEG. Diante de um dos meditantes foi colocada uma lâmpada vermelha que piscava periodicamente, induzindo uma onda cerebral de padrão único chamada potencial evocado. Em 1 a cada 4 casos do estudo, o cérebro de outro meditante se emaranhou com o do parceiro, ou seja, produziu simultaneamente um padrão de onda cerebral de potencial evocado, embora ele ou ela não viesse e nem mesmo soubesse que havia uma luz piscante diante do outro participante. O emaranhado vibracional é um componente essencial da lei da atração e também de uma lei menos mencionada, porém mais relevante em termos pessoais, a lei da repulsão. Essas leis explicam que você atrai ou repele em sua vida. Essas leis explicam o que você atrai ou repele em sua vida. Para ilustrar a forma como essas leis atuam, costumo usar 2 objetos bastante comuns, um diapasão e 4 taças de cristal, mostrados na figura A. Aqui. O diapasão, que é esse instrumento aqui, né, que serve para afinar instrumentos e tudo mais, e as 4 taças de cristal. Cadê? Aqui. Cada uma dessas taças vibra em uma frequência diferente, que denominarei W, X, Y e Z, pois cada uma delas é composta de uma combinação diferente de átomos. Aqui. W, X, Y e Z. Na figura B, ativei o diapasão que é feito para vibrar em uma frequência X. Assim como a voz potente de um cantor afinado, as vibrações de energia do diapasão se emaranham e interferem diretamente nos átomos X da taça, amplificando sua energia e fazendo com que ela vibre cada vez mais rápido. O poder de vibração gerado pelos átomos energizados é tão grande que a taça explode. Aqui, ó. O diapasão vibrando na frequência X, explodiu a taça que tinha a frequência X no emaranhado aqui. Suas vibrações se emaranharam e explodiu a taça. É o tipo de interferência direta que você sentiu em sua lua de mel, quando sua energia e a de seu parceiro se emaranharam de maneira mais harmoniosa. Nesse momento você deve estar pensando, se é assim tão fácil, eu vou comprar um diapasão e consertar o meu mundo. A boa notícia é que você não precisa comprar, você tem um diapasão. Os pensamentos que o seu cérebro transmite funcionam como um sofisticado diapasão, bem mais eficiente que um diapasão comum. Para exemplificar o poder do nosso cérebro diapasão, vamos associar imagens de diferentes energias emocionais a cada uma das 4 taças nas ilustrações a seguir.
Aí tem aqui. Na W tem um casal enfurecido. Tá vendo? Aqui no X temos o quê? A foto de um casal enamorado em lua de mel. Aqui. Na Y temos um cenário problemático. Do tipo, onde eu estava com a cabeça quando me envolvi com esse cara? Aqui. E o próximo é a taça Z, mostra um casal em guerra, ocupando um ao outro diante de um juiz. Aqui. Dadas essas opções, é fácil resolver a taça X. É fácil escolher a taça X, que é a única que eles estão enamorados aqui, né? Então, vamos nos concentrar nela. Só que agora sem o diapasão físico, e sim usando os pensamentos gerados por um diapasão mental. Utilizando interferência construtiva. Lembra que as ondas, elas se amplificam, né? As boas vibrações. Seus pensamentos poderão atrair experiências de vidas compatíveis com as imagens criadas por sua mente. Concentre-se na foto da taça X. Vou mostrar de novo pra vocês. Tá vendo? Um casal se beijando aqui, plena lua de mel. Concentre-se na foto da taça X e nas emoções dos momentos, dias, semanas, meses, anos em que você viveu plenamente o felizes para sempre. Esqueça o homem que abandonou depois de você ter pago os estudos dele para se formar como advogado. Esqueça a mulher que o deixou para ficar com o milionário. Elimine da sua mente as imagens das taças W, Y e Z. A intenção é que você não estabeleça interferência construtiva com essas imagens. Não vai querer que elas se manifestem na sua vida, né? As imagens das taças W, Y e Z não são ativadas por seus pensamentos, ao contrário da imagem da taça X. Quando nossos pensamentos se identificam com essa imagem, o cenário harmonioso de um casal feliz acaba se manifestando em nossa vida. A analogia das taças ilustra a importância de mudarmos nossos pensamentos e emoções de medo, negatividade e raiva, cultivando pensamentos e emoções positivas se quisermos estabelecer o efeito lua de mel em nosso dia a dia. Pense, quais das taças fazem mais parte de sua realidade? Se a resposta for todas menos a taça X, analise seus sentimentos. Você mesmo cria a visão da vida taça que deseja para si mesmo, pois os pensamentos que emite refletem com exatidão aquilo que deseja atrair para sua vida. Se raiva é o que você emite quando pensa em seus relacionamentos anteriores, é inevitável acabar tendo mais relacionamentos do mesmo tipo, né? Mas se passar a evitar esses pensamentos e imaginar imagens negativas, é bem provável que eles deixem de surgir na sua vida. Predadores, animais e humanos instintivamente compreendem essa regra. Tome como exemplo o leão que mencionei no início desse capítulo. Diferentemente dos caçadores humanos, ele não irá procurar a gazela com chifres maiores para exibir como troféu na parede de seu escritório. Sua intenção é se alimentar. Ele observa o grupo e identifica a gazela mais frágil com que possa se emaranhar, aquela que irá oferecer menos resistência e lhe proporcionar um jantar mais rápido. Humanos também fazem isso quando não estão caçando por esporte. Ladrões, por exemplo, escolhem vítimas que emitem energia de medo ou de distração, embora às vezes acabem se enganando e escolhendo a presa errada que decide lutar bravamente em defesa própria, da qual jamais se esquecerão. Veja bem, não é a roupa ou a aparência das vítimas, é a energia que elas emitem. Apesar de todos os defeitos do meu vizinho predador, ele era um excelente ator e tinha ótimo faro. Sentiu que eu não o afastaria como deveria ter feito. Se
se eu não estivesse emitindo vibrações ambivalentes, ele teria desistido logo no início e ido procurar uma presa mais fácil. Tem um seriado que... eu não me lembro o nome do seriado agora, depois eu pesquiso e coloco aqui abaixo. Uma nadadora, ela nadava no meio dos tubarões. E ela fala no seriado, em um dos capítulos, é uma minissérie, que ela não era atacada porque ela não emitia vibração de medo. E ela deixa isso muito claro. E é uma coisa que ela viveu por ela mesma, que ela identificou por ela mesma. Ela disse que os tubarões, eles só atacam as pessoas que, por exemplo, baixam sua vibração e ficam com a vibração do medo. Porque essa vibração é como se fosse da sua presa, da presa deles, né? Porque quando, sei lá, foca é de baleia, né? Um peixe fica com medo, abaixa essa vibração. Peixe não, né? Bom, preciso assistir de novo, porque o que ficou marcado na minha cabeça era isso. Quando você baixa sua vibração para uma vibração de medo, você fica na mesma vibração da presa do tubarão. E ela nunca baixou a vibração quando estava diante de um tubarão. Por isso que ela nunca foi atacada. Meu, é muito legal essa minissérie. Vou ver se eu encontro o nome e vou pôr aqui abaixo. A última vez que eu assisti tava, acho que na Netflix. Tá bom? Vamos continuar. Uma série interessante de experiências realizada pela antropóloga... acho que é esse. Não é não. Uma série interessante de experiências realizada pela antropóloga e pesquisadora de parapsicologia Marilyn Shields, diretora do Instituto de Ciências, e pelo inglês Richard Wiseman, cético em relação à parapsicologia, sugerem que a maneira de pensar dos pesquisadores tem um papel importante, mesmo nos experimentos científicos mais rigorosos. Richard e Marilyn trabalham em conjunto em estudos para determinar se a pessoa consegue detectar quando alguém está olhando para elas, mesmo que não estejam vendo. Os experimentos mostraram que quando Marilyn estava observando a pessoa, obtinha-se um resultado estatístico significativo, mas quando Richard a observava, não se registrava qualquer efeito. Para quem leu a biologia da crença, isso não é surpresa. Marilyn já iniciava os experimentos com a crença de que iriam funcionar, e por isso eles funcionavam. Já Richard, descrente quanto ao assunto, iniciava partindo do... Gente, esse capítulo é muito grande. Partindo do pressuposto de que não funcionaria, e devido a essa crença, o experimento não funcionava. Se você tem crença, se você acredita, você consegue, né? Agora você deve estar pensando negativamente. Bem, então o efeito lua de mel nunca irá funcionar comigo, pois minhas crenças são todas negativas, resultado de tudo que já vivi. Ainda que você seja típico do contra, temos boas notícias para você. Mesmo que seus relacionamentos tenham sido um desastre após o outro e que ainda sofra cada vez que se lembre deles, vamos fingir por alguns instantes. Quando você modifica seu foco de pensamento e se concentra no amor, no apoio emocional e nos relacionamentos mostrados na taça X, mesmo que pareça uma cena de um planeta desconhecido ou de uma lua de mel que você teve durante uma semana em um passado distante, você pode atrair esse tipo de relacionamento para sua vida. E pode atrair esse relacionamento mesmo que nunca tenha tido uma experiência assim. Mas se continuar a chafurdar no tipo de imagem e experiências mostradas nas outras taças, elas continuarão a ser o único tipo de relacionamento que você terá. E se isso parece vitimismo, pode ter certeza de que não é. Se não temos consciência da maneira como nossos pensamentos e crenças influenciam o nosso mundo, como podemos ser culpados ou condenados por nossas ações do passado?
Não existe julgamento, culpa ou vergonha nessas experiências do passado por uma simples razão. Essas palavras deprimentes se aplicam exclusivamente a quem sabe como esse mecanismo funciona e que, mesmo de posse desse conhecimento, decide se comportar de maneira destrutiva para consigo mesmo ou para as outras pessoas. Ou seja, você tá sabendo disso agora, hein? Se responsabilize. Veja, o propósito de eu lhe apresentar a nova ciência não é lhe dar motivo para se afundar ainda mais na culpa pelo passado que criou. E como já deve ter percebido, fazer isso só irá atrair ainda mais culpa para sua vida. O motivo de eu lhe apresentar essa informação é ajudá-lo a perceber o imenso poder que você tem. Conhecimento é poder. E com essas informações você pode criar a vida e os relacionamentos que escolher de agora em diante. A partir deste momento pode se permitir e aproveitar toda a energia vibrante do universo que o físico Richard Henry da Universidade de Hopkins prega. O universo é mental e espiritual, não material. Portanto, viva e divirta-se. Amei. Viva e aproveite o fato de ser criador e não vítima da sua vida. Você pode ter os tipos de relacionamento que desejar se utilizar seu cérebro como um diapasão para vibrar de acordo com aquilo que quer criar e, ao mesmo tempo, para evitar pensar naquilo que não deseja mais em sua vida. Você é quem manifesta a sua existência, tem liberdade de criar aquilo que deseja. Antes de passar para o próximo capítulo, sobre a bioquímica do amor, vou responder a uma pergunta sobre vibrações positivas em que você provavelmente deve estar pensando. Será que as boas vibrações não atraem sexo em vez da eterna lua de mel que tanto buscamos? Sim, isso se aplica aos organismos mais rudimentares da cadeia evolutiva, mas não aos seres humanos. Claro, eu seria o último a dizer que sexo é algo negativo, tá? Sexo é bom, muito bom, e não apenas para a sobrevivência das espécies. Só que nosso objetivo, quando dizemos felizes para sempre, não é apenas sexo. O objetivo é ter sexo com alguém que seja nosso parceiro de verdade. Como animais que se encontram no topo da cadeia evolutiva. Como animais que se encontram no topo da cadeia evolutiva, não podemos simplesmente acatar a ordem de genes e hormônios. Quando vivemos de cama em cama, passando repetidamente de sexo a solidão, e falo por experiência própria, o sexo acaba se tornando uma mera sessão de treino físico em academia, com direito a todos os aparelhos, e acaba quase sempre com a sensação de que falta algo mais. Você já pode ter ouvido alguém dizer que, por sermos parentes próximos dos animais mais rudimentares na escala evolutiva, não somos programados para relacionamentos monogâmicos do tipo felizes para sempre. Isso é porque nos anos de 1990, com a identificação mais detalhada do DNA, os cientistas concluíram que pares monogâmicos não são necessariamente monogâmicos em termos de sexo. Assim como nos testes de DNA que identificam os pais verdadeiros nos casos judiciais de paternidade, as pesquisas também indicaram que ainda há falta de pais identificados. A situação atingiu tal ponto que se observou impossibilidade de encontrar evidências de cópula extraconjugal em espécies ostensivamente monogâmicas, ou seja, casos em que espécies monogâmicas se mostram efetivamente monogâmicas. Segundo David Barash e Judith F. Lipton, em O Mito da Monogamia. Vejamos uma história de amor entre gazelas no melhor estilo Romeu e Julieta, publicada na revista científica americana em 1847. Nossa, faz tempo, hein? Vai contar aqui. Um exemplo curioso de afeição no reino animal, que terminou de forma trágica, ocorreu semana passada na casa de campo do Barão Gaunt, em Malta. Uma gazela fêmea faleceu subitamente devido à ingestão de algo que a envenenou.
O macho se colocou ao lado do corpo dela, atacando com cabeçadas qualquer um que tentasse se aproximar. Então, de repente, deu um grande salto, batendo com violência a cabeça no muro e caiu morto ao lado da companheira. Em 2011, a mesma revista científica americana revisou o conteúdo do artigo de 1847, publicando uma nova versão em um blog. Por mais romântica que essa história possa parecer, diz o segundo autor, o mais provável é que a gazela macho tenha sido vítima do mesmo veneno que a gazela fêmea do Barão Gauch ingeriu, ou de um salto mal calculado para se afastar de um predador humano que possa ter se aproximado. A verdade nua e crua é que seria muito improvável que uma gazela macho se sacrificasse pelo amor da sua vida. Tirou todo o meu romantismo da história. Durante a mesma época de acasalamento, as gazelas machos demarcam seu território e mantêm relações com todas as fêmeas adultas que entram nele. E também é comum ver esses machos se aventurarem no território de outros para acasalar. Porém, independentemente do número de animais que praticam a monogamia, e entre os que têm relacionamentos mais monogâmicos estão o abutre negro, o pica-pau de topete vermelho e o camundongo da Califórnia, creio que o grande salto evolucionário que nossos cérebros tiveram acabaram nos distanciando deles. Ainda assim, muitas vezes penso que os humanos estão longe de estar no topo da cadeia evolucionária. Basta olhar para trás e observar tudo que já fiz na vida para concluir que tenho menos bom senso que uma gazela. Quando estava no Caribe, no auge da minha fase de desespero para encontrar uma companheira, convidei um casal para se hospedar na minha casa e logo percebi que se tratava de um típico par de seres disfuncionais. Se eu tivesse tirado fotos dos dois, seria algo idêntico às taças W, Y e Z. Eles passavam o tempo todo brigando e gritando um com o outro. Os simples fatos de chegarem a gritar já era mais do que um indício de que não deveriam mais estar juntos. No entanto, depois da última e pior briga, que encerrou definitivamente aquele relacionamento, a mulher me perguntou se eu gostaria de me relacionar sexualmente com ela. Ignorando minha intuição, que gritava para eu me afastar, levei a situação para o lado racional, pensando que afinal eu não estava destruindo um relacionamento feliz. Minha resposta foi, por que não? Bom, vou explicar por que não. Acabei me envolvendo com a energia daquela mulher a tal ponto que poderia escrever um livro inteiro sobre interferência destrutiva. Quando o ex-marido dela foi embora, eu fui o único que sobrou ali para ela ter com quem brigar. E eu não poderia ser o sujeito mais errado para isso. Eu sou do tipo não abusivo que detesta confrontos. Ela foi à beira da loucura, pois não queria um relacionamento melhor que o anterior. Queria um relacionamento com muitas brigas. Quanto a mim, jamais me arrependi tanto de algo na vida. Meu medo de confrontos limitava minhas opções e eu não conseguia imaginar como me livrar dela. Estávamos no meio do oceano, em uma pequena ilha. Para onde que ela iria? Então, a pequena ilha de Granada foi ficando cada vez menor e acabei me tornando um prisioneiro dentro da minha própria casa. Paul Simon provavelmente escreveu a música 50 Maneiras de Deixar Alguém, porque mora na grande Nova York, onde é bem mais fácil se desembaraçar de relacionamentos assim. No meu caso, as 50 maneiras dele não eram suficientes. Eu criei então uma 51ª maneira: comprar 2 passagens para Nova York, sendo que só a minha era de ida e volta. Moral da história: cuidado com aquilo que deseja. Inconscientemente eu escolhi ser guiado apenas por meus hormônios, mas poderia ter feito uma escolha diferente. Se considerarmos os seres humanos apenas como máquinas biológicas, a luxúria é quem manda, e foi isso que aconteceu comigo durante um tempo. Porém, agindo com consciência, você é que detém o controle da máquina.
e com vantagem de deixar de ser tão previsível. Até os astrólogos reconhecem que quando os indivíduos se tornam conscientes, a astrologia deixa de ser tão precisa porque eles se tornam menos previsíveis. Ao invés de reagir automaticamente ao campo energético ao redor, que inclui as ondas e as influências dos planetas, podemos modificar nossa vibração e resposta às vibrações dos outros. Então podemos parar de dizer eu só me envolvo com homens que têm medo de relacionamentos, ou eu só me envolvo com mulheres que acabam me abandonando. Criamos nossa vida com base em nossas crenças e impregnamos essas crenças no campo energético ao nosso redor. E também criamos nossos relacionamentos. Quando tomamos consciência disso, temos a liberdade de criar qualquer tipo de relacionamento que quisermos. Sendo assim, você deve estar se perguntando por que meu pensamento positivo a respeito do meu vizinho predador não funcionou. Naquela época, eu ainda dava os primeiros passos no sentido de usar meu cérebro como um diapasão. Ainda tinha muito que aprender. Criar os relacionamentos que você deseja é complicado. Eu ainda não entendia totalmente o poder que o subconsciente tem de subverter até nossas melhores intenções. Hoje domino melhor a técnica de atrair o que desejo para minha vida. Já consigo interpretar as energias negativas e consegui estabelecer um relacionamento feliz para sempre. Por isso, posso dizer que apesar de todas as manchetes sobre os casamentos absurdamente disfuncionais de grandes celebridades e de tantos exemplos de seres humanos que permitem que seus genes e hormônios controlem seu comportamento, é possível gerar um nível mais alto de amor. Quando você entende o poder das boas vibrações e altera os pensamentos para que eles passem a ser como a imagem da taça X, está a caminho definitivo para criar o estado de feliz para sempre em sua vida. Uau, viu? Presta atenção na taça X, no conteúdo da taça X, hein? E a próxima semana vamos ler o capítulo 3, chamado de Poções de Amor. E aí, tá gostando? Olha só, eu vou deixar então aqui do lado a playlist para você acompanhar a leitura dos capítulos anteriores e os próximos também, né? Ó, efeito lua de mel. Eu tô amando. Um grande abraço para você, até a próxima sexta-feira. Te vejo logo, te vejo sempre. Até, tchau, tchau.